Muito boa noite, queridos irmãos, ligados à Sociedade Espírita Casa da Esperança de Bijuí. É uma alegria muito grande poder estar com vocês novamente para fazermos a reflexão da noite de hoje. Então, como sempre fazemos nos trabalhos espíritas, iniciamos com uma prece. E era esta prece, então, que neste instante convidamos os irmãos a que possamos, onde quer que estejamos, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado e querido Mestre. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos nesta noite, rogando a espiritualidade maior, ao Espírito protetor, o anjo da guarda de cada um de nós, que possam nos assistir onde quer que estejamos, em nossos lares, amparando-nos durante este trabalho, transmitindo-nos as melhores energias, abrindo os nossos campos de compreensão, a mensagem que será trabalhada na noite de hoje, para que ela possa servir de conduto de crescimento e equilíbrio a cada um de nós. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, abrimos o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, irmãos, a nossa proposta hoje é trabalhar esta temática sobre a humildade. Aí nós colocamos como título humildade, a mais valorosa virtude, mas neste último domingo, na Joana de Ângeles, tratamos este tema como a humildade, a primeira virtude. E ela é, ao mesmo tempo, a mais valorosa dentre essas virtudes que precisamos construir em nosso campo interior, em nosso ser espiritual. Ao mesmo tempo, a mais valorosa por ser a primeira virtude que nós, enquanto espíritos em evolução, precisamos construir, por ser, de alguma maneira, um pressuposto de todas as outras virtudes na escalada deste monte, que é o monte da evolução espiritual. Então, irmãos, nesta nossa reflexão, justamente falamos em monte, porque humildade, ela foi a primeira orientação do Mestre Jesus lá no Sermão da Montanha. E o que seria o Sermão da Montanha, se não o texto, ou melhor, o discurso, a fala mais importante já proferida aqui no planeta Terra. Compõe-se de 8 frases. O autor desse discurso, chamado o Sermão da Montanha, ou o Código do Monte, é exatamente o Mestre Jesus, nosso irmão maior, nossa referência, como ensina o Livro dos Espíritos. Jesus, o Espírito mais perfeito que já encarnou aqui na Terra, para nos servir de guia e modelo da perfeição que pode ser adquirida aqui na Terra.
passou encarnado entre nós pouco mais do que 30 anos, desenvolveu o seu messianato durante um período de aproximadamente 3 anos, e neste período em que deixou para nós os seus exemplos, os seus ensinamentos, houve um momento em que contam os evangelhos, em que ele, para ser melhor ouvido pelas pessoas, subiu ao monte e proferiu aquelas 8 frases conhecidas como o Sermão da Montanha ou o Código do Monte. E a humildade foi a primeira dessas 8 virtudes que o Mestre Jesus destacou nessa fala tão importante, e tão importante que estamos nos lembrando agora que o próprio Mahatma Gandhi, que foi apontado como um espírito iluminado por Emmanuel em suas obras, e disse isso de Mahatma Gandhi quando ele ainda se encontrava encarnado na Terra. E Mahatma Gandhi, que nem era cristão, mas era hindu, reconhecendo a importância desse texto, que é o Sermão da Montanha, chegou a dizer que se todos os livros da Terra se perdessem, se tudo o que foi escrito sobre a face da Terra fosse queimado e sobrasse só o Sermão da Montanha, que nada estaria perdido. Por ser o Sermão da Montanha um texto apto a sensibilizar todo aquele que já foi tocado em suas fibras íntimas pelo amor de Deus no caminho da evolução espiritual. Então, Jesus abriu esse discurso com esta frase: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E pobres de espírito, lembrando que as 8 bem-aventuranças são praticamente todas elas títulos de capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem justamente este título, Bem-aventurados os pobres de espírito, é este capítulo 7º um tratado sobre a virtude da humildade. E é ali que Allan Kardec esclarece que pobre de espírito não é um pobre de inteligência ou um pobre de cultura. Nesses conceitos ainda tão limitados, ainda tão mesquinhos, aqui desse mundo material onde nós vivemos. Mas que os pobres de espírito, a quem pertence o reino dos céus, são os humildes. Sendo a humildade essa qualidade que é o pressuposto para a aquisição de todas as outras. Vejamos, se estamos interessados na nossa evolução espiritual, na nossa melhoria enquanto seres imortais, temporariamente encarnados aqui na Terra, nós precisamos começar investindo na nossa humildade. E nós, fazemos isso, observando-nos, nos autoanalisando, para identificar o que resta ainda dentro da gente do orgulho, que é o defeito, que é o oposto à humildade. Então, bem-aventurados os humildes, pois que deles é o reino dos céus. A humildade é um pressuposto não só para o desenvolvimento de todas as outras virtudes,
mas é um pressuposto para o nosso próprio encontro com Deus, a nossa própria elevação à espiritualidade superior. Porque Deus é a suprema humildade e pede da gente a nossa humildade para que nós e Deus possamos nos reconhecer mutuamente e nos relacionar. Então, alguns irmãos já conhecem essa imagem que eu me dei ao trabalho de produzir para outra fala justamente sobre o Sermão da Montanha, e por ser uma imagem eu não tive condições de mudar a sua formatação. Sei que a minha própria imagem está tapando ali o topo da montanha, mas é só para lembrar, nas sugestões de leitura que sempre fazemos, de um trabalho interessante de autoria do médico psiquiatra espírita Sérgio Lopes, que é o livro O Código do Monte, publicado pela editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Sérgio já é autor de alguns livros. Na minha opinião, ele é o palestrante espírita mais importante aqui do Rio Grande do Sul. E nesta obra, O Código do Monte, Sérgio faz uma muito interessante comparação entre as 8 virtudes destacadas no Sermão da Montanha e a própria escalada de um monte. São 8 frases que esse sermão tem e cada uma delas destaca uma virtude, dizendo que é bem-aventurado, ou seja, que é sumamente feliz quem tem essa virtude. Então, a humildade, ali na primeira bem-aventurança, é a virtude dos pobres de espírito. A resignação é a virtude dos aflitos. A mansuetude, como o nome diz, a virtude dos mansos. E assim nós vamos desenvolvendo uma a uma e subindo essa montanha da evolução espiritual. O livro é realmente muito interessante. A fé, a virtude dos que têm sede de justiça, a misericórdia dos misericordiosos, a pureza, a virtude dos limpos de coração, a paz, a virtude dos pacificadores e ali, a última delas, coberta pela imagem, a caridade, como sendo a virtude daqueles que são os perseguidos pela justiça. E nós começamos ali na humildade. Humildade que é uma palavra, um vocábulo que tem a mesma raiz de humus, que quer dizer terra. Nós começamos a escalar o monte ali da terra, da base. Então, quem não tem a base sob os seus pés, não tem condições de começar essa escalada da montanha, que começa na humildade para chegar lá no final, no cume, na evolução espiritual, a caridade, que é o amor em ação, sendo o amor o sentimento máximo, a virtude soberana que o Mestre Jesus ensinou, e ele mesmo disse que amar ao próximo como a si mesmo, nisso se continha toda a lei e os profetas. Isso está também nos evangelhos. Jesus deixou muito claro nessa passagem que, ao lado do Sermão da Montanha, é talvez a passagem mais importante dos evangelhos, que é o momento em que Jesus diz o que ele considerava mais importante a desenvolver. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essas poucas palavras delimitando o que é o amor e para onde, em que direção precisamos desenvolver o amor. Amar ao próximo como a si mesmo.
Então, isso pressupõe o auto-amor como a si mesmo. Quem não se ama não tem como o que amar ao próximo. Então, eu me auto-amando para amar ao próximo e, através do amor ao próximo, expressar o meu amor a Deus. E esse amor colocado em ação é a caridade. E por que a caridade ser a virtude dos perseguidos pela justiça? E a imagem do Mestre Jesus na cruz, ele que foi o ser mais amoroso que já esteve entre nós, a sua imagem na cruz mostra e dispensa outras explicações. Quem vai se tornando verdadeiramente caridoso, verdadeiramente uma expressão deste amor ao próximo, acaba gerando reações aí nesse mundo tão primitivo, pessoas com quem nós partilhávamos no passado atos menos interessantes para a nossa evolução espiritual, e nós começamos a abandonar esses hábitos, hábitos de maledicência, por exemplo, hábitos de consumir certas substâncias, hábitos de viver dos gozos materiais. À medida que nós vamos compreendendo essa mensagem, é natural que a gente vá paulatinamente abandonando certos hábitos que não condizem com as virtudes que pretendemos desenvolver. Como diz Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, tudo posso, mas nem tudo me convém. Claro, posso tudo, mas nem tudo convém a mim como ser espiritual eterno. Então, à medida que eu vou mudando, à medida que eu vou me transformando, isso vai atraindo as atenções de quem ainda vive nas velhas vibrações materiais antigas, e isso pode ir gerando reações. Claro que essas reações lá na época de Jesus eram muito piores. Jesus crucificado, os cristãos primeiros mortos no circo romano. Hoje é muito mais fácil ser cristão. No máximo pode acontecer de algum familiar embriagado no seu copo de cerveja nos olhar torto por não querermos mais nos embriagar, né? Porque a arena romana, o circo romano hoje é o mundo que nos desafia, o mundo que nos tenta a deixarmos em segundo plano aquilo que nós já sabemos que é o mais importante para nós, né? Então, essa caminhada, irmãos, que tem a sua cumeada no alto da montanha, lá na caridade, começa pela humildade. Humildade que é essa característica dos pobres de espírito, né? Como nos explica Allan Kardec em seus comentários, ali no capítulo 7º, esse tratado sobre a humildade, né? Temos aí algumas colocações que retiramos da literatura espírita, do que significa ser humilde, ver o próximo como um irmão, um amigo. Não importam circunstâncias materiais, porque tudo isso fica, tudo isso é passageiro, nada disso a gente leva lá para o plano espiritual quando desencarnamos. Então, cargos, profissões, empregos, riquezas, poder, sobrenome, tudo isso fica para trás, porque o semelhante possui uma essência tão divina e tão abençoada por Deus como a nossa, né? Porque se somos todos filhos de Deus, isso tem algumas implicações em nossa fé espírita, em nossa fé cristã. Quem tem a fé católica, a fé evangélica, a fé islâmica, enfim, todos nós que temos fé, sabemos que somos filhos de Deus e sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
E mesmo que hoje alguém olhe para nós e não reconheça em nós esse Deus que somos, e também o Mestre Jesus disse, se reportando a um salmo do Velho Testamento: vós sois deuses, e tudo o que faço podeis fazer, e muito mais. Nós, enquanto imagem e semelhança de Deus, mesmo que ainda não sejamos capazes de expressar essa divindade em nós, nós temos em germen, sim, todas essas virtudes de Deus, nos cabendo, nesse processo das sucessivas reencarnações, desenvolver essas virtudes divinas que Deus implantou em nós. Se ainda não as expressamos permanentemente, é que somos ainda muito imperfeitos, mas quando olhamos para trás, mesmo dentro dessa encarnação, especialmente nós que temos a bênção de permanecermos anos a fio labutando na doutrina espírita. Eu já tenho cerca de 20 anos como trabalhador espírita, comecei a ir em Ijuí como trabalhador no ano de 2001, há exatos 20 anos atrás. No ano 2000 tinha entrado em grupos de estudo, e no ano de 1999, aí em Ijuí, tudo isto, foi quando comecei a frequentar uma casa espírita. Até que foi rápido para mim, primeiro ano só assistindo palestra e tomando passe, segundo ano já no grupo de estudos, e no terceiro trabalhando em um trabalho que até hoje me traz recordações muito cariciosas, que é o trabalho na sopa, na distribuição da sopa a um bairro pobre aí de Bijuí, né? Com a irmã Yara, estávamos trabalhando nisso, numa velha Kombi, no ano de 2001. Então, nós que temos essa ocasião de conseguirmos nos comparar como éramos quando iniciamos nesse trabalho, nós vemos que muita coisa nós já melhoramos. Claro que tem outras que são difíceis de resolver, que certamente levarão mais de uma encarnação, mas tem muitas que nós já vamos resolvendo. Então nós estamos melhorando, já estamos expressando hoje muito melhor do que no passado essas virtudes divinas. Né? Então, se ser filho de Deus significa isso tudo, nos torna magnânimos por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, tem um lado disso que nos conduz necessariamente à humildade. Porque se eu sou esse filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, todos os 8 bilhões de encarnados aqui na Terra e 20 e tantos bilhões de desencarnados, segundo as informações da espiritualidade, todos esses são filhos de Deus, como eu. E isso necessariamente me leva à humildade, me leva a reconhecer-me devedor de todos esses outros seres humanos, porque todos somos irmãos. E tudo o que eu me dedico, por exemplo, para a minha família, para os meus pais, para os meus filhos, para o meu cônjuge, eu tenho, de alguma maneira, o mesmo dever para toda a humanidade, porque todos somos da mesma essência. E todos somos materialmente também, os nossos corpos são todos da mesma massa. E se eu ainda trago em mim algum tipo de pensamento do tipo, as pessoas da minha linha política são melhores, e os que têm o pensamento político contrário ao meu são inferiores. Ou se eu guardo ainda algum tipo de pensamento de superioridade por cor de pele, por raça, por sobrenome, por família tradicional, por nacionalidade. E, lamentavelmente,
nesses tempos que estamos vivendo, em muitos países volta aquele sentimento de superioridade étnica, superioridade de nacionalidade, sentimentos de rejeição a imigrantes, de querer fechar fronteiras, enfim. Se eu tenho algum tipo de pensamento dessa natureza, qualquer espécie de concepção de que eu seja superior a qualquer pessoa por qualquer tipo de predicado, isso significa que ainda me falta a humildade, porque a humildade pressupõe esse reconhecimento de que todos somos iguais e que todos somos merecedores de nos apoiarmos e nos suportarmos mutuamente. Prosseguindo então, irmãos, a nossa reflexão, gostamos muito aqui. Este é o Sérgio Lopes, para quem não o conhece, e acho que quase todos nós o conhecemos, né? Querido Sérgio Lopes, tão caro a nós, espíritas gaúchos. Essas considerações são dele lá em seu livro O Código do Monte, falando sobre essa bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Sérgio nos diz: a primeira virtude é a humildade. Nada se inicia senão pela humildade. Por isso, ela é a primeira das virtudes. Como na subida de uma montanha, para alcançar as alturas, é preciso achegar-se primeiro ao pé do monte, à base do humus. Começa-se pelo chão, que é a terra, somente depois se avança às alturas. E como, para alcançarmos o bom aproveitamento da encarnação, como nos diz a questão 919 do Livro dos Espíritos, a receita para bem aproveitar a encarnação, no que ela pode nos oferecer de evolução espiritual, a receita, segundo os espíritos superiores, é: conhece-te a ti mesmo. A resposta, né? Kardec perguntou para os espíritos superiores, em outras palavras, qual o meio prático mais eficaz para uma pessoa conseguir aproveitar a encarnação, domar as más inclinações e desenvolver virtudes? E os espíritos superiores responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Claro, porque se eu não me conheço, se eu não me observo, como é que eu vou saber o que tem que ser melhorado dentro de mim? Né? É a primeira coisa. Nesse conceito de reforma íntima, o qual nós propugnamos tanto no movimento espírita, tanto se fala em reforma íntima nas palestras espíritas, e reforma íntima tem um paralelo muito grande com a própria reforma de uma casa, de um edifício. O que se faz antes de empreender uma reforma numa casa? A primeira coisa é olhar dentro e fora daquela casa o que não está bom e o que tem que ser melhorado, né? Isso é bem interessante. A primeira coisa é olhar. E o Saulo César é bem interessante. Eu tenho, não todos os dias, não consigo, mas o Saulo César é um trabalhador espírita que todos os dias, às 7h35 da manhã, nos vários canais da FEB TV, pelo YouTube, pelo Facebook e outros canais, todos os dias, às 7h35, o Saulo faz um programa de alguns minutos, ali 15 minutos, comentando um texto de Emmanuel, é o Evangelho com Emmanuel. E num desses episódios, Saulo me chamou a atenção que para essa reforma íntima, nesse paralelo com a reforma de uma casa, não basta só olhar o que tem que ser mudado. Tem que ser feito um projeto, né? Um projeto de reforma da casa, e da mesma maneira a gente tem que ter um projeto de reforma íntima. Eu achei bem complexo, enfim.
mas é obviamente necessário, né? O que eu quero mudar em mim e como que eu vou fazer. É bem interessante. Mas onde que entra a humildade nisso aí? Muito simples. Porque para eu olhar para dentro de mim e reconhecer que tem coisas dentro de mim ainda que não são legais, que precisam ser mudadas, é preciso muita humildade. Porque se eu sou orgulhoso, eu não consigo ver, eu me cego para as próprias imperfeições, para as próprias coisas internas que eu preciso mudar. Então é preciso muita humildade para esse processo de reforma íntima e por isso ela é a primeira virtude que eu preciso desenvolver, a partir da qual eu vou ser capaz de desenvolver todas as outras. E lá do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres em espírito, e esse é o único parágrafozinho que eu vou ler junto com vocês, de uma linda mensagem do item 11 do capítulo 7, uma mensagem mediúnica transmitida pelo espírito Lacordaire, e ele nos lembra em palavras muito simples, mas ao mesmo tempo profundas, que todos os homens são iguais na balança divina e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são modelados com igual massa, né? Como diz um texto espírita, que agora eu não me recordo exatamente onde está, né? Se reportando àquela época lá de Kardec, onde ainda existiam nobres e plebeus, onde hoje ainda existem, né? Mas muito mais atenuado. Basta lembrar que na época de Kardec estava no auge, aqui no Brasil, o Segundo Império, nesse momento retratado numa novela da Globo que está muito popular. Eu, infelizmente, não tenho condições de assistir, apesar de ter muita simpatia pela figura de Dom Pedro II, principalmente com as informações que temos da espiritualidade maior em livros como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que mostram esses livros, enfim, os objetivos maiores da encarnação de Dom Pedro II aqui no Brasil, de consolidação do Brasil enquanto nação, enquanto fronteiras e tudo mais, né? Mas esse texto espírita traz essa colocação de que se são colocados ambos nus, lado a lado, um nobre, um rei e um plebeu, que não se vê diferença fisiológica nenhuma, né? Os corpos todos nossos são moldados da mesma massa e como espíritos todos nós fomos criados da mesma maneira, simples e ignorantes por Deus. E estamos em nossa caminhada evolutiva. E ao fim da encarnação, tudo o que é de material e tudo o que diz com o nosso físico ficará aqui. Só o que nós levaremos conosco ao desencarnarmos são as virtudes que conseguirmos amealhar, que são esses tesouros que as traças não roem, os ladrões não roubam e a ferrugem não corrói, como disse Jesus a seus discípulos. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Esses sim, quando conquistamos, são nossos e ninguém tira, né? E entre a humildade, que é a primeira virtude do pé do monte, e a caridade, que é a última a ser desenvolvida na plenitude lá no topo do monte, nós temos todas aquelas outras, né? Lá ensinadas no Sermão da Montanha.
E nós fazemos com suporte em Haroldo Dutra Dias uma lembrança aqui da suprema humildade de Deus. E nos diz a bem-aventurança: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nos mostrando que a humildade é uma espécie de senha a que consigamos fazer como a imagem aí desta tela, que é uma lembrança da parábola do filho pródigo, essa bela imagem simbolizando o pai lá da parábola do filho pródigo recebendo este filho de volta. E todos nós sabemos que o pai desta parábola é uma alegoria de Deus e que o filho pródigo é uma alegoria de todos nós. Porque para todos nós Deus deu uma herança antecipada que nós estamos dissipando na materialidade, encarnação após encarnação. Mas, ao menos podemos dizer isto de nós que estamos participando deste trabalho, que nós, qual o filho pródigo que caiu em si quando chegou ao fundo do poço da pobreza e da miséria, comendo a comida dos porcos, e ele caiu em si e começou a empreender a longa viagem de volta ao Pai. Da mesma maneira, nós já caímos em nós e estamos já nessa viagem de retorno ao Pai. E para retornarmos ao Pai, é preciso deixar no caminho todos os vícios, todos os defeitos, chegando de coração limpo e puro. E a humildade, ela é a senha que nos possibilita já agora manter esse relacionamento com Deus, né? E isso nós retiramos ali de outro programa interessante, há coisas muito interessantes na internet. E esse se chama Café com Luz, Caridade e Humildade. É uma entrevista que o Haroldo Dutra Dias deu ali em janeiro de 2017. E dali tem essa inspiração dessa frase que diz que todas as criaturas de Deus são dignas de que eu as sirva. Então, se num primeiro momento a gente reconhece que todos nós, seres humanos, por sermos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos e necessitamos aprender a nos servir mutuamente, nos considerarmos irmãos numa horizontalidade absoluta de que ninguém é melhor do que ninguém. Precisamos também, pela suprema humildade que Deus dispensa a todos nós, reconhecer que não somente os outros seres humanos, mas tudo o que Deus criou é merecedor de que eu sirva, de que eu conserve, de que eu preserve, de que eu ajude, aí incluindo os animais, as plantas, o meio ambiente, o nosso planeta Terra como um todo, que é o único planeta onde podemos viver enquanto organizações físicas, ao menos até que a tecnologia possibilite chegar a um outro planeta, mas estamos longe disso. É a nossa casa, presente de Deus, a qual precisamos cuidar e conservar. E Deus, em sua suprema humildade, construiu isso tudo para nós, criou a sua providência que cuida de cada um de nós, na medida em que temos condições de ser cuidados por essa providência, né? Nós que estamos tendo acesso a esse conhecimento já esboçando uma diferenciação do bem e do mal e nos tornando cada vez mais capazes de escolher pelo bem, mas até chegarmos àquela condição do filho pródigo no momento em que ele cai em si, ainda também nós estávamos, qual bilhões de criaturas ainda fazem na Terra, vivendo só para dissipação, só para materialidade. E Deus cuidava de nós da mesma maneira pela sua providência. Mas como nós não o reconhecíamos, o único instrumento que Deus tinha para cuidar de nós era a dor.
e pela dor a providência divina ia nos cuidando, fazendo com que sentíssemos dor cada vez que saíamos do caminho reto, né? Pela lei de causa e efeito, quando descumpríamos a lei divina, isso nos trazia consequências negativas que nos faziam repensar e voltar para o caminho reto. Como somos ainda imperfeitos, somos principiantes nesse caminho de volta à casa do Pai, ainda a dor é muito presente, mesmo para nós que já temos conhecimento dessas coisas. Então, é pela suprema humildade que Deus sempre cuidou de nós, e é pela humildade, pelo reconhecimento de que somos filhos de Deus e do quanto que devemos a Deus, é por essa humildade que se dá a conexão daquilo que lá em O Livro dos Espíritos é chamado de lei de adoração, a primeira das 10 leis morais, como sendo a adoração esse ato de nos elevarmos a Deus pelo nosso pensamento, de nos transportarmos até Ele e nos colocarmos em comunicação com Ele, sendo a prece categorizada como um dos meios de adoração. Nós, ocidentais, fazendo isso pela prece, e as lindas tradições orientais, fazendo isso pela meditação, sendo exemplo disso a filosofia do Raja Yoga, uma filosofia milenar lá da Índia antiga, lembrando que são hindus os trabalhadores espirituais tão marcantes lá daquelas entidades da Legião dos Servos de Maria, lá do livro Memórias de um Suicida, como humanidade somos um só e Jesus, como nos ensinam as mais altas tradições da espiritualidade, é o governador espiritual de todo o nosso planeta, de cristãos e de não cristãos. Então, algumas colocações aí, né, que Haroldo lembra ali naquele programa de internet que nós colocamos, né, que entre eu e Deus há um relacionamento. E quando há um relacionamento, pode haver a comunicação, e para isso a gente precisa exercitar a lei de adoração, nos exercitarmos nesse ato de nos elevarmos a Deus pelo pensamento. E supremamente humilde, Deus se relaciona com cada um de nós, por mais imperfeitos que ainda sejamos. E Deus não se importa, nessa sua suprema humildade, que o seu filho não o aceite e não se importa até mesmo que o filho o rejeite, como tem tantas pessoas que rejeitam Deus, ainda em filosofias como o ateísmo e o materialismo. Deus não se importa, não se melindra, Deus estava acima disso tudo, porque Ele é a suprema humildade. E nós também temos essa condição de desenvolver essa humildade, porque fomos criados nós à imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, passa muito rápido o tempo, e eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão com esta mensagem lá do site Momento Espírita, www.momento.com.br. Essa linda mensagem chamada Lecionando Humildade, que nos conduz a esta cena lá dos tempos de Jesus, na verdade, dos últimos dias, das últimas horas de Jesus entre nós, quando ele deu a lição suprema de humildade, naquele momento conhecido como o lava-pés. Então, essa mensagem diz assim: eram os dias derradeiros dele
sobre a face da terra. E ele o sabia. Anunciado seu nascimento por mensageiros celestes, aguardado pelos séculos afora, ele afinal chegou. Viveu com os homens por pouco mais de 3 décadas. Iniciou o seu messianato numa festa de alegrias em Canaã, comemorando as bodas de um parente de sua mãe. E, na noite daquela quinta-feira, ele encerra o seu messianato na terra, comemorando a Páscoa judaica conforme a tradição de Israel. Após a ceia, ele despe a túnica, coloca uma toalha sobre os rins, toma de um jarro com água uma bacia e inicia a lavar os pés dos apóstolos. Surpreendem-se eles. Aquela é uma tarefa exclusiva dos escravos. Nenhum patriarca em Israel, nenhum pai de família israelita a realizava. Recebia-se o convidado à porta com um beijo de boas-vindas. De imediato, um escravo desatava as sandálias do nobre conviva, ele lavava os pés, diminuindo o desconforto gerado pelo uso das sandálias abertas naquelas terras poeirentas. Pedro procura se esquivar. O mestre é muito especial para se humilhar tanto. Contudo, como Jesus lhe diz que se ele não se permitir lavar os pés, não terá parte com ele em seu reino, Pedro aceita o gesto. Concluída a tarefa, o excelente professor da humanidade toma assento novamente entre os que privam da ceia e a dos. Compreendeis o que vos fiz? Vós chamai-me mestre e senhor e dizeis bem porque o sou. Se eu, pois, senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis lavar-vos os pés uns aos outros, porque eu dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Mais nada precisa ser dito, não é, meus irmãos? Esse texto está lá em João, capítulo 13, versículos 12 a 15. Nada mais precisa ser dito, é de uma clareza solar esses ensinamentos, essa passagem, né? O que Jesus fez simbolicamente naquele momento do lava-pés, lavando os pés de todos, é o que nós precisamos, por nossa vez, fazer também a toda a humanidade, especialmente aqueles desprovidos das bênçãos que nós usufruímos neste momento, todos nós ligados aqui para este trabalho, gozando de uma saúde física suficientemente perfeita para podermos estar assistindo, usufruindo de condições materiais mínimas para não termos fome, termos vestimenta, termos um lar, enquanto tantas pessoas em nosso Brasil voltaram a passar fome pela crise desencadeada pela pandemia e por algumas políticas públicas. Então, nesse ensinamento sublime do Mestre Jesus, é necessário que reconheçamos a humildade e o que a humildade nos convida a praticar. Colocando em prática, então, esse ensinamento de servir a humanidade como um todo. Lembrando que se amamos a Deus sobre todas as coisas, é através do amor ao próximo, como a nós mesmos, que nós retribuímos esse amor, esse soberano amor de Deus para conosco, em nos criar e nos cuidar até o dia de hoje. Então, irmãos, vamos encerrar o nosso trabalho, convidando a todos, então, aqui fechemos os olhos
elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, ao nosso Mestre de amor e bondade, mentalizando a sua figura, nós agradecemos por essa oportunidade que tivemos de estarmos juntos, rogando que a mensagem trabalhada possa ser útil à reflexão, ao nosso auto-melhoramento, e que nesse instante, onde quer que estejamos cada um de nós, que a equipe espiritual, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, possa ministrar a nós e aos nossos familiares as energias salutares, curativas, equilibrantes que cada um de nós necessita. Que essa luz chegue aos nossos familiares, nossos entes queridos, que ilumine completamente o nosso lar, que se irradie para os nossos ambientes de trabalho, que se irradie a todos os lares onde ainda falta religiosidade, espiritualidade, que possa se irradiar nesse período que ainda vivemos de pandemia, distanciamento social, a todos os hospitais, doentes, médicos e equipe técnica, a todas as autoridades públicas que possam gestionar bem o nosso município, o nosso estado, a nossa nação, dissipando as animosidades. E nesse instante, pedimos também a todos os desencarnados, essas pessoas que amamos e que já retornaram à pátria espiritual, que possam ser todas amparadas, acolhidas pela espiritualidade maior. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, encerramos o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, irmãos, muito obrigado por esta oportunidade. E até uma próxima. Uma excelente semana a todos nós.